nem todo mundo sabe que qualquer brasileiro pode investir no exterior e ter seu dinheiro rendendo em dólar. Para explicar como o brasileiro já pode fazer isso de uma forma rápida e simples, investindo a partir de apenas $1, nós reunimos aqui no estúdio da Exame o Caio Fasanella, que é o head de investimentos da Nomad, e o Danilo Igliori, que é o economista-chefe dessa plataforma brasileira, que já administra mais de 2 milhões de contas. Caio, Danilo, obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês da Exame. Muito legal estar por aqui. Obrigado. Então, queria começar, Caio, talvez você puder começar com essa resposta para essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que talvez muita gente esteja se fazendo, que faz investimentos, já tem investimentos aplicados, o que elas estão perdendo por não estar investindo no exterior? Olha, acho que o primeiro ponto está relacionado com diversificação, tá? E essa diversificação está associada com proteção do patrimônio, né? Então, quando a gente compõe uma carteira de investimentos, incluindo, né, ativos globais que tem esse perfil dolarizado, a gente está adicionando proteção de fato na carteira, né? Quando a gente está concentrado com os nossos investimentos 100% aqui no Brasil, a gente, na verdade, está exposto 100% à nossa moeda, 100% aos ativos que estão disponíveis aqui no Brasil. Isso traz uma série de limitações, né, para o desempenho desse portfólio de investimento. Eu diria que um segundo aspecto muito importante é a quantidade de produtos que a gente tem à disposição no mercado americano em comparação com o mercado brasileiro, né? Então a gente está falando do maior mercado de capital do planeta. A gente tem, por exemplo, mais de 3 mil ETFs negociados nas bolsas americanas, de todos os tipos, né, de categorias, de temas, etc. Isso permite que um investidor, ele de fato possa investir naquilo que ele acredita, naquilo que tem maior potencial. Aqui no Brasil a gente tem uma certa limitação pelo tamanho do mercado, diversificação de produto, né? E essas limitações acabam atrapalhando um pouquinho o desempenho, né, desses portfólios. Danilo, eu acho que uma pergunta que muita gente se faz é se ela pode participar. Então, assim, tem alguma limitação de quem pode investir no exterior? Eu acho que a nossa grande missão é democratizar o acesso, né, para qualquer pessoa aos mercados internacionais, particularmente via mercado americano. Eu acho que é interessante porque quando você compara internacionalmente, o brasileiro, né, os brasileiros estão lá na pontinha do ranking daqueles que colocam seus ativos, né, seu patrimônio investido internacionalmente. Na maioria dos países, as pessoas já descobriram isso, já tiveram esse acesso, né? Então, investir no exterior, de certa forma, é a nova fronteira, vamos dizer assim, de um processo de amadurecimento do mercado de capitais no Brasil. E aí, acho que a nossa missão é exatamente essa. Até muito pouco tempo atrás, só brasileiros muito ricos tinham acesso a essas oportunidades e, a partir de agora, qualquer investidor, né, com um pequeno volume de recursos já consegue ter acesso a todo esse mundo de oportunidades. E, Caio, assim, explica para quem não conhece, assim, como é que faz? Assim, no caso da Nomad, como é que a pessoa pode investir? Bom, o primeiro passo é abrir a conta, né? E esse é um processo que ele é muito simples, ele é totalmente digital. Então, né, a pessoa basicamente vai baixar um aplicativo, vai seguir o passo a passo e vai sair com a sua conta aberta em questões de poucos minutos, tá? No nosso caso, a pessoa pode abrir, né, os nossos clientes, uma conta bancária nos Estados Unidos, tá? De fato sediada nos Estados Unidos, com as proteções dos órgãos americanos, e também a conta de investimentos, né? Essa conta é aberta em parceria com uma corretora americana, que também traz as proteções, né, para os securities, né, para os valores imobiliários que forem investidos, tá? E ao final desse processo, basicamente você tem esse pacote, né, de serviços e produtos disponíveis. Então, no caso da conta corrente, ela tem um cartão de débito que está associado a essa conta, né, para quem quiser gastar, por exemplo, no exterior, economizando IOF, economizando no câmbio. E na conta de investimentos você tem acesso, aí sim, ao mercado de capitais americano. Aqui a gente está falando principalmente de grandes blocos ali de produtos, né? Então ações, ETFs, que são fundos negociados nas bolsas, e também a prateleira de renda fixa, tá? Mas o processo ele é totalmente digital, ele é em português, né? Para quem tem o celular na versão português, o nosso app está em português. Para quem tem a versão em inglês, o app está em inglês, né? Então ele é muito simples. E a gente tem o suporte disponível também 24/7, né? Para apoiar os nossos clientes nessa jornada inicial. E esse suporte, até vocês têm que criar uma campanha, ficou muito famosa com o Will Smith. Tem em português, talvez o inglês seja uma barreira para muita gente que, enfim, fica um pouco receoso de estar investindo
lá fora e de não ter esse contato em português. Eu acho que essa é uma grande quebra ali, realmente, de paradigma que a gente conseguiu, né, fazer, que é você ter acesso a esse mercado americano, né, mas tudo isso em português. Então, a Nomad, na verdade, é uma empresa brasileira, fundada por brasileiros e feita única e exclusivamente para brasileiros, tá? Então, toda a sua jornada, né, de abertura de conta, de onboarding, de investimentos, e aí o pós, né, o suporte também é tudo feito em português por nós aqui brasileiros, né? Então, um time basicamente feito por brasileiros, tá? E Danilo, quais são os sonhos que as pessoas geralmente tentam, se programam para conquistar através desses investimentos feitos no exterior via Nomad? O que a gente diz é que dolarizar um pedaço, né, do seu portfólio, ele atende as suas diversas necessidades de um lado, né, e desejos ou sonhos de outro. Então, desde coisas muito mais ligadas ao curto prazo, por exemplo, você quer ir viajar, né, para o exterior no ano que vem e começa um processo de poupança. Tipicamente as pessoas fazem o quê? Compra dólar, deixa lá numa caixa de sapato no armário, né? Hoje em dia não tem mais por que fazer isso, né? Você pode começar a investir na Nomad, aplicar em ativos de renda fixa de curto prazo, vê lá quando é que você vai viajar, e aí perto da viagem você resgata e usa aqueles dólares, né? Outro tipo de vamos dizer assim, sonho, né, que aparece que é muito frequente, é você querer mandar os seus filhos ou para a faculdade, ou para fazer um intercâmbio. Também tem ali, você pode ir lá com um prazo um pouco mais longo. E tem uma outra coisa que muitas vezes passa despercebido, é que mesmo morando no Brasil, mesmo aqueles que não vão viajar para fora, não tem nenhuma, né, ambição de morar fora ou estudar fora, uma boa parte das nossas despesas dentro do Brasil, né, também sofrem com alterações do dólar, né? Então, né, produtos importados estão espalhados por toda a economia brasileira. Então, mesmo olhando para, né, sonhos que têm a ver com o que fazer dentro do Brasil, faz todo sentido você ter um pedaço do seu patrimônio dolarizado. Nesse caso específico do dólar para uma viagem, as pessoas é muito comum que as pessoas deixem para a última hora para comprar o dólar e aí pode se dar bem, pode se dar mal. Assim, isso é um risco e a Nomad ajuda nesse caso específico? Ajuda muito, e eu diria que é um dos principais casos, né? Não um único, mas é muito importante, eu diria que especialmente para quem se programa com antecedência, tá? Por quê? Quando você deixa para a última hora, a tendência das pessoas é ir com o meio de pagamento que ela está acostumada. Então ela vai viajar com o cartão de crédito brasileiro dela, né? Se ela transacionar no exterior, ela vai ter uma taxa, né, um IOF em cima dessas operações no exterior, alto, né? E ela também vai ter a taxa de conversão do cartão de crédito. Em geral, também é uma taxa bastante alta, tá? Quando ela se programa com antecedência, vem uma série de benefícios financeiros. Então, um exemplo, né? Se você for utilizar a Nomad, você pode antecipar, né, carregar previamente a sua conta bancária americana. Você pode fazer isso via a conta de investimentos também. Nesse caso, o IOF vai ser 0,38. Então, o primeiro passo já vai ter uma economia bastante importante de IOF, tá? O segundo ponto, você pode deixar esse dinheiro, como o Danilo falou, rendendo até a sua viagem. Então, tem uma série de produtos que você tem, por exemplo, distribuição de dividendos mensais, né? A gente está num ambiente bastante favorável para renda fixa nos Estados Unidos, com taxa de juros nas máximas aí das últimas décadas. Então, você pode se aproveitar disso para ter um juros rendendo em cima desse dinheiro da viagem, né? E você também tem o benefício da taxa de conversão, da taxa de câmbio, né? Então, no nosso caso, a gente usa como parâmetro o câmbio comercial e adiciona um pequeno spread, uma pequena taxinha que gera uma receita para a Nomad, né? Então, esse combo, em geral, a gente fala que ele economiza para a pessoa que está indo viajar entre 8% até 10% em cada compra que você faz no exterior. E quais são os produtos principais que vocês destacariam que estão disponíveis hoje via app? Olha, a gente tem uma consideração forte em ETFs, que são, né, fundos que você negocia diretamente na Bolsa Americana. Tem uma lista muito grande de ações, né? Tem também os chamados REITs, né, que é o análogo aos nossos fundos imobiliários. E, finalmente, tem uma prateleira de títulos de renda fixa, os bonds,
que a gente está dando acesso a uma nova prateleira de produtos da gente está dando acesso gradualmente aí para clientes que estão manifestando interesse. A gente é fã dos ETFs, nós dois aqui somos, acho que, grandes incentivadores aí dos ETFs. Essa é uma categoria que ela ainda não é tão popular no Brasil, mas ela começou a se tornar muito popular nos Estados Unidos na década de 90, né? E hoje é uma das principais categorias de produtos existentes, tá? Os ETFs, eles nada mais são do que fundos de investimento, conforme a gente está acostumado aqui, só que com a característica de que eles são negociados em bolsas de valores. Hoje o mercado americano ele trabalha com prazo de liquidação em um dia útil, né? Então se você fizer uma venda hoje, amanhã o dinheiro desse investimento está disponível na sua conta. A gente tem uma diversidade enorme desses produtos negociados nas bolsas americanas, né? Estamos falando aí de mais de 3 mil ETFs negociados nas bolsas americanas. Então, tem ETF para todos os gostos e de todos os tipos. E você diria que hoje é a forma mais inteligente do investidor brasileiro acessar as bolsas americanas? Eu acho que é uma ótima forma para começar, tá? Porque tem investidores que têm um perfil mais arrojado e tem um nível de conhecimento mais avançado, e eles vão buscar compor a carteira deles com ativos específicos, né? A gente vê uma demanda muito grande também, por exemplo, para Big Techs, que a gente fala, né? Então, tem ações ali da NVIDIA, que estão entre as favoritas, Google, Amazon, Microsoft, né? Então, tem um grupo de clientes que, sem dúvida, ele opta, né, por fazer a gestão da carteira dele por conta própria, né? Mas, para boa parte dos investidores, a gente acha que sim, é uma ótima categoria, uma ótima forma de começar. Você delega, né, esse trabalho de gestão para casas profissionais, né, e isso tende sim a facilitar muito o acesso. E o que vocês diriam para quem ainda está com um investimento totalmente restrito no mercado brasileiro? Olha, eu acho que assim, vou reforçar a mensagem, né, que o Caio levantou e que é de fato o nosso mantra, né? Não tem por que ficar restrito ao mercado brasileiro mais, né? Hoje, qualquer brasileiro, qualquer investidor brasileiro, menor que seja seu patrimônio, você tem possibilidade, né, de acessar uma gama muito grande de ativos via mercado americano, e qualquer que seja a sua perspectiva como, né, mais conservadora, mais ousado, necessidades mais de curto prazo, médio e longo prazo, sempre vai fazer sentido você colocar um pedaço do seu patrimônio fora do país. O que flutua normalmente é o real, né? O dólar tem muito mais estabilidade, né? E o interessante é que os movimentos vão em direção contrária, né? Então, quando os ativos brasileiros estão sofrendo, né, o câmbio tende a se desvalorizar. E se você tem um pedaço dos seus ativos lá fora, né, esse pedaço vai proteger o seu portfólio como um todo. E é muito simples fazer isso, né? Totalmente permitido, legal, né, que o brasileiro ele tenha acesso a esses mercados, né, via, né, toda a regulação existente, né? E gera muita dúvida, por vezes, das pessoas falando: mas o meu dinheiro, né, se ele estiver nos Estados Unidos, como é que eu faço a declaração de imposto de renda? Eu deveria declarar nos Estados Unidos ou deveria declarar no Brasil, né? E até para esse fim é muito simples também, né? Então você é um brasileiro residente fiscal no Brasil, sua declaração continua sendo aqui no Brasil, né, para a Receita Federal Brasileira. E a regra também tributária, ela é muito simples e ela até foi simplificada, né, do ano passado para esse ano, né, e para quem vai fazer o relatório aí em 2025. A base, né, de cálculo ela passa a ser anual, né? Então, uma vez por ano você vai apurar, né, o acumulado do ano entre ganhos e perdas, com uma alíquota de 15%, né, aplicável sobre os lucros dessas operações, né? Bom, Caio, Danilo, obrigado pela participação, foi um prazer. Eu agradeço muito, ótimo estar aqui, muito obrigado pelo espaço, um prazer. Muito obrigado, Daniel. Muito legal estar por aqui.